Irmãos, hoje é um culto de Santa Ceia. E aí Deus me deu uma palavra de Santa Ceia. E eu quero ser breve, né? Eu sei que muitos aqui ficaram desde sexta-feira, 40 horas de jejum. Então, muitos aqui estão naquela pegada, né? Graças a Deus. Mas eu quero ser breve. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 17. Você sabe que 1 Coríntios e 2 Coríntios, ela foi escrita antes dos evangelhos. Mateus, Lucas, João, Marcos. Marcos foi o primeiro livro escrito dos evangelhos. Mas Coríntios foi escrito primeiro que os evangelhos. Então você vai ouvir expressões aqui de Paulo. Você fala, mas por que está falando que os evangelhos já falam? É que você acha que os evangelhos foi escrito antes de Coríntios. Não. Essa carta apostólica, ela foi escrita antes dos evangelhos serem escritos. Então, o versículo 17, ele fala assim: nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Nossa, já começou chutando o pau da barraca. Ele escreve uma carta para a igreja de Coríntio, porque a igreja de Coríntio era uma igreja muito abençoada, tinha todos os dons espirituais. Se quer uma igreja que tinha todos os dons, essa igreja é a igreja de Coríntios. Mas a igreja problemática. Tinha muitos pecados morais. Tinha um enteado lá, um menino lá, que tinha relação sexual com a madrasta. 1 Coríntios capítulo 5, ele fala sobre e eles faziam parte da igreja. Que igreja abençoada, né? Mas agora Paulo está escrevendo as cartas para Corinto e ele começa assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. 18. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vós reunir na igreja, e eu, em parte, o creio. Ele está mandando uma carta exortando a igreja de Coríntio, dizendo: olha, alguém me informou o quê? O que me informou? Informou que a igreja tem divisões. Aí você vai falar: pastor, quem foi o dedo duro? Um dos maiores problemas que você tem é achar que as pessoas que te avisam de algo são dedo duro. Muitas vezes acontece coisa na igreja, você não fala nada para o pastor, para ninguém, porque você vai, não sou dedo duro. A pessoa vai para o caminho errado porque você não avisa. Porque eu não posso ser dedo duro. Não, dedo duro é outra coisa. Uma coisa você vê, quer ver? Cadê o Jonathan? Jonathan lá atrás. Meu filho mais velho é casado. E eu lembro, irmão, desculpa te falar muito da minha família, porque eu já falei da família dos outros, deu problema. Agora eu falo mais da minha família, porque se der problema é em casa. Eu resolvo em casa, né? Então eu falo da minha família. Então dou o exemplo da minha família. Então o Jonathan estudou na Aristides, onde a Patrícia, que é minha cunhada, que estava aqui há pouco cantando, ministrando também, estudava. Só que aconteceu uma coisa: eu sempre levei o meu filho para a escola, de carro. Só que ele não queria mais que eu levasse para a escola. Não, pai, então, vai, tá bom. Mas eu ia atrás dos postes. Ele não sabia. Eu ia atrás dos postes, escondido, assim, olhando. Mas chegou uma vez que eu comecei a relaxar um pouco. Aí, o Jonathan estava tendo uns comportamentos estranhos. A Patrícia chegou perto de mim e falou: pastor, eu não queria falar não, mas eu tenho que te falar algo para o senhor. O Jonathan está indo para a escola e está ficando um grupo de meninos muito ruim na escola. Ele está se juntando com gente que não presta na escola. Foi verdade?
Ele falou, pastor, eu não queria falar para o senhor, mas é melhor o senhor ficar de olho. Ela é dedo duro? Muita gente falaria isso, dedo duro. Ela não sabe como eu sou grato a ela. Ela foi uma enviada de Deus na minha vida. Porque eu não sabia que isso estava acontecendo. Porque meu filho era santo. Tinha até asa. Eu imaginava que ele tinha asa. Filho de pastor é pastorzinho, né? Não é não. Filho de peixe é peixinho. Filho de crente não é crentinho, não. E nem filho de pastor é pastorzinho, não. Mas eu achava que tinha asa. Até que eu falei, Pátio, eu vou atrás. E fui atrás de novo. E fui espiando. E comecei a ver coisas que eu não gostei. E aí, eu fui apertando. E um dia, ele chegou em casa, gritou, berrou, escreveu lá num caderno, desabafou e falou, pai, eu preciso falar com o senhor. Eu falei, o que é? E chorando. Eu estou mentindo para o senhor. Porque mentira em casa sempre foi condenável. Aí ele falou, que ele estava se misturando, já estava bebendo com alguns meninos. Sabe? E eu falei, por que você está fazendo isso? E por que você está juntando com esses meninos? Pai, na escola é assim. Você tem que estar perto de alguém, senão você apanha todo dia. Aí, para não apanhar mais, fique perto do mais valentão. Que eram os bichos mais ruins. A cabeça do cara. Para não apanhar, tem que ficar perto daquele que é mais bravo, né? Eu falei, filho, não é assim que funciona. E comecei a conversar com ele. E aí eu não bati, não condenei, mas eu abracei. E falei, estamos juntos nisso. E comecei a chorar e orar junto com ele. Porque você, como pai e mãe, muitas vezes você começa a se esquecer de que você já teve a idade dele. Que quando você ia para a escola, você tinha muito pavor e muito medo. E muitas vezes você só fala o que você passou na vida. Mas você não fala assim para ele assim, eu te entendo. Eu preciso entender você. Porque o mundo que eles estão vivendo hoje é diferente do nosso mundo. A escola de hoje é diferente que a nossa escola. Os amigos de hoje é diferente. Isso aqui, é uma bênção. Mas também é uma desgraça. Então nós temos que entender isso. Então muitas vezes, Paulo agora está recebendo uma notícia. Que a igreja está com problema. E por ele saber desse problema, ele teve uma atitude. Eu falei do meu filho, o exemplo do meu filho. Eu podia ter perdido meu filho. Se a parte não me denunciasse, se a parte não falasse para mim, eu perderia meu filho. Jogadora de vôlei lá em Rio Claro, a irmã Dorinha da Batista, em 1988, ligaram para a casa dela e falaram assim, sua filha está cheirando cocaína. Ela disse, claro que está. A mãe dela é traficante. Pum, desligou o telefone. Ela não aceitou. Mas depois ela foi descobrir que a filha dela teve relação sexual com todos os homens do time de basquete em Rio Claro. Um time muito, muito famoso em Rio Claro. E ela entrou pelo caminho da cocaína. E eles tiveram que mudar de cidade. Saíram de Rio Claro e foram morar em Bauru. Porque eles eram muito influentes na cidade. Eu estava na casa dela quando ela falava isso. Por quê? Porque a resposta da mãe foi errada. A resposta da mãe foi errada. Ai, não quero nem ver. O que eu não quero ver? Veja a verdade. Existe um problema, vamos encarar o problema. Dê nome aos problemas dentro de casa, pelo amor de Deus. Não fica disfarçando o problema, não. Existe o problema e nós vamos encarar esse problema junto. Nós não vamos fazer de conta que o problema não existe. Se eu tivesse disfarçado o problema, meu filho talvez não estivesse aqui hoje, casado. Mas eu dei a resposta. E não foi fácil. A resposta ela é carregada de choro. Ela é carregada de decepção muitas vezes. Você fica chateado muitas vezes. Sim ou não? Tudo que se relaciona aos filhos, a gente fica triste. Porque não é aquilo que a gente quer para os filhos. Não, isso faz parte do processo. Mas você jamais pode dar a resposta errada. Quer fazer de conta que o problema não existe. E Paulo me ensina a encarar o problema. Olha, eu fiquei sabendo do problema aí. Que há divisão aí na sua igreja. Então vamos encarar o problema. Tem irmãos que quando tem problema na igreja, sai da igreja, vai para outra igreja. Tem outros irmãos que tem problema na célula, não vai mais na célula.
Ele não encara o problema, ele foge do problema. Não foge não. Encara o problema. Nós vamos resolver isso aqui. E Paulo está resolvendo o problema da igreja. Agora vamos ver o versículo 19. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quer dizer, é bom que haja partido mesmo, porque eu quero ver quem é aquele que tem café no bule. Porque é nesses momentos de problema é que a gente descobre quem é quem. Você sabe quando é que você descobre quem são as pessoas na sua vida que te valorizam, que são amigos, que estão juntos? É quando algo dá errado. Quando algo dá errado na sua vida, você descobre quem são os seus verdadeiros amigos. Querido, o erro do seu líder prova quem você é. Você está com seu marido, quando ele faz tudo certo, qualquer esposa faz. Está com ele. Eu quero ver estar com ele quando ele pisa na bola. E vice-versa. É fácil você seguir o pastor Luiz, quando o pastor Luiz só acerta. Eu quero ver na hora que eu fizer algo que você fala, nossa, que mancada. Porque o meu erro revela quem você é. Quem lembra de Noé? Noé ficou bêbado, ficou nu. O que Cão fez? Zoou, como diz o português, zoou ele. Falou para todo mundo. Tirou sarro. Expôs a nudez do pai. Sem e Jafé fez o quê? Virou o rosto e cobriu a nudez. Isso demonstra que aqueles dois filhos tinham integridade. Sabiam honrar o pai. O fato do pai ter bebido, está errado. Mas você não vê Deus dando bronca no pai. Mas vê Deus, Noé amaldiçoou o cão. Por quê que amaldiçoou o cão? Porque ele quebrou um princípio. Você não pode desonrar alguém só porque ele está errado. Porque ele tem uma posição. Ah, mas meu pai errou, minha mãe errou. E daí que errou? É a posição dele. Ele sempre vai ser pai. Ele sempre vai ser mãe. Ele é sempre vai ser. É um princípio. O mundo não valoriza. Eu não quero saber do mundo. Eu quero saber do reino de Deus. No reino de Deus é assim. No reino do mundo, eu não me importo. Eu me importo no meu reino, na minha casa. É isso que eu valorizo. Pastor, você viu o mundo? Eu não quero nem saber. Eu quero saber como vai a igreja. É isso que me importa. E igreja para mim não é parede. Igreja para mim são pessoas. Igreja para mim é a minha casa, a sua casa. Eu 19. Não, 20. Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Então quer dizer que ele está falando também da ceia. É o que nós vamos fazer hoje. Agora vamos lá, 21. Porque ao comer, cada um toma antecipadamente. Está acompanhando aqui? O 21? Tá, né? Porque ao comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também o que se embriague. Nossa, o pessoal saía bêbado na ceia. Hoje ninguém aqui vai sair bêbado não, tá? Porque aqui nem é vinho, aqui é suco de uva. Mas podia ser vinho, sabe, tá, irmãos? Podia ser vinho. Porque Jesus tomou vinho. Podia ser vinho, não tem problema nenhum. Mas nós adotamos suco de uva. Na videira de Goiânia, para quem não sabe, lá na videira é vinho. Né? É vinho. Nas videiras são vinho. Nós aqui adotamos suco de uva. Amém? Então, o que eles estão dizendo aqui? Porque, ao comer, cada um toma antecipadamente da sua própria ceia. Há quem tinha fome. Pessoas iam para a ceia e comiam, enchiam o pandu, enchiam o bucho de comida. E outros se embriagavam. 22. Não tem, porventura, casa aonde comer e beber? Aí ele começa a dizer: ou menosprezai a igreja de Deus, envergonhável que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente, não vos louvo. Porque aquela igreja não estava entendendo o que era a ceia. Eles não estavam entendendo o que era a igreja. Eles não estavam entendendo o que era culto. E Paulo agora está corrigindo isso.
Ceia não é lugar de encher a barriga, ceia não é lugar de ficar embriagado, ceia não é lugar para você não pode comer e deixar o outro porque não tem dinheiro, passar fome perto de você. Que igreja é essa? Que um enche a barriga e o outro fica com a barriga roncando? Isso não é igreja. Então Paulo está corrigindo isto. 23. Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Agora ele começa a ensinar o que para mim e para você? Para a igreja de Coríntio. Olha, Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. E quando ele tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, faz isso em memória de mim. Ele começa a falar: não, esse pão aqui, o pão é o mais importante. Porque o pão, ele aponta para Cristo. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. No deserto, Deus mandou maná. Deus Pai mandou Jesus. Jesus falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu e eu vim para matar a fome das pessoas. E quando você come pão, você tem uma liberação dentro de você de energia. Amém? Quando você está fraquinho, assim, com fome, eu como um pão e de repente eu sinto que as minhas forças estabelecem. Muitas vezes você fica fraco por falta de comer de Cristo. Nós precisamos comer de Cristo. E como que se come de Cristo? Através de lendo, ouvindo uma pregação como essa, lendo a sua palavra, orando, louvando. A comunhão, estar junto com a igreja, estar junto, estar testemunhando, falando de Jesus para outras pessoas. Sabe, isso você vai comendo de Cristo. E agora Paulo está dizendo: olha, ter dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Ele começa agora a corrigir, mas começa a dar a direção. Foi assim que Jesus fez, e é assim que nós vamos fazer. Como? Pega o pão e depois dá graça. Fala para o seu irmão assim: aprenda a dar graça. Existem dois lugares onde Deus mora. Um é no céu e o outro é no coração cheio de gratidão. Eu queria dizer para você que nós temos que aprender a ser grato por tudo que você tem. Talvez você queira mais, e não tem nada de errado em você querer mais. Mas o problema é quando você não valoriza o que você tem. Esse é o problema. Querer mais não é problema. Eu até acho bom, porque você não pode se acomodar. Mas para querer mais, você não precisa desfazer daquilo que você tem. Você não precisa fazer pouco caso do carro, você não precisa fazer pouco caso da casa, das mobílias, daquilo que você tem. Mas o pessoal vem aqui e fica reparando. Problema deles, quem manda vir na sua casa reparar? Problema deles. Eu sou grato por aquilo que Deus me deu, mas eu quero também ter coisas melhores dentro de casa. E isso vai chegar um dia. Quando? Quando eu aprendo a ser grato. Gratidão é algo que nos faz bem a nossa vida. Seja grato, porque a gratidão prospera. Gratidão traz saúde. Gratidão traz paz. Gratidão traz alegria. Gratidão traz honra. Gratidão é algo que está faltando na geração de hoje. O povo não sabe ser grato. Não sabe dizer um obrigado. Eu estou dirigindo, eu paro o carro, tem que a pessoa passar, e a pessoa nem fala assim. Passa, não, é aquela cara de snob. Eu falo: miserável. Não podia dizer assim: obrigado. Porque quando alguém para para mim, eu falo: obrigado. Só fosse sair do carro e falar assim: você é o cara, hein? Não, a pessoa acha que eu fiz a obrigação. Foi: não, a mão é minha, eu fiz porque eu quis. Mas não sou obrigado a agradecer. Não, mas é uma questão de princípio. Você precisa aprender isso. Para conviver bem numa sociedade, aprenda essas coisas. Porque isso é saudável. Porque Deus trabalha assim. 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Ele pega o pão, agora ele pega o cálice. E ele fala: o cálice aponta para aquilo que Jesus tomou na cruz. Na cruz ele tomou o cálice de todos os nossos pecados. E agora ele nos dá um cálice da nova aliança. E essa nova aliança é o sangue de Jesus, que nos perdoou de todos os pecados.
nos perdoou de toda a injustiça. Agora Deus Pai nos olha como filho amado. E hoje nós temos acesso ao Pai por causa de Jesus. E nós podemos pedir para Jesus e Ele vai ouvir você. E Ele diz, batei, batei, abrir-se-vos-á. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Existe um caminho que Deus está abrindo para você. Mas Jesus abriu para que você entrasse, é a porta aberta. Jesus é a porta aberta, querido. Amém? Você pode dizer amém? Versículo 26. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Agora ele começa a dizer, olha a missão da igreja. Vocês estão perdendo tempo. Vocês vêm para aqui para beber, para encher a cara, para comer, mas vocês esqueceram da missão. Qual que é a missão? Levar o evangelho. Levar a palavra de Deus. Então hoje, quando acabar o culto 8 horas, que a polícia está olhando no relógio, falta pouco tempo para acabar, eu quero dizer para você que quando acabar 8 horas, é que você vai descer aquela escadaria, é ali que você tem que ser igreja. É lá fora que você tem que ser igreja. Como, pastor? Não é cuidando da vida das pessoas, não é falando que a sua igreja é boa, que dos outros é ruim, que o pastor do outro... Não entre nessa briga, por amor de Deus. Eu acho muito ruim, Deus não gosta dessas coisas. Você não tem que desfazer dos outros para falar que a sua é melhor. Nunca faça isso. Ah, pastor, mas faz com a gente. A gente age conforme a nossa identidade. Nós não somos assim. Nós somos da paz. Nós não agimos dessa forma. Cada um, cachorro late porque é cachorro. Gato mia porque é gato. Eu sou nova criatura. Eu vou agir de acordo com a nova natureza. Eu não vou ficar difamando os meus irmãos e nem a igreja dos outros. Ah, mas faz isso com a nossa. Tem problema nenhum. A igreja não é minha mesmo, é de Deus. Depois vai prestar conta com Deus. Não comigo. É com Deus que vai prestar conta. Porque a igreja é de Deus. Mas eu tenho que fazer algo. Pregar o evangelho. O que é pregar o evangelho? É ensinar a teologia? Não, eu faço isso para você. Eu sou pastor da igreja. Mas você, testemunha do culto, testemunha da célula, testemunha do jejum de 40 horas, testemunha dos milagres. Fala o que Jesus fez no seu casamento. Faz o que Jesus... Eu falei agora há pouco do meu testemunho com os meus filhos. Eu falei que o testemunho do meu filho, Jonathan, Jéssica. Então, o meu testemunho pode ter ajudado alguns de vocês. O testemunho de algumas das Ineide aqui pode ter ajudado muitas pessoas aqui. Ela pregou hoje. Ela deu aula de teologia? Não, ela só testemunhou. O Joaquim testemunhou. Isso pode ter te inspirado. É isso que ele está falando aqui, ó. Você, porque toda vez que comer esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte até que ele venha. 27. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice indignamente, será réu do corpo, do sangue do Senhor. Aqui eu quero parar. O que é comer o pão indignamente? Se você não entender, em casa você lê o capítulo 11, do versículo 1 em diante. Eu só li do capítulo 17. Você tem que ler e ver o contexto. Por que Paulo está falando isso? Indignamente. Ele não está falando para você ficar olhando para a sua vida e dizer, deixa eu ver se eu pequei hoje. Não. Por amor de Deus. Não é isso que ele está falando. O que é beber? O que é tomar a ceia indignamente? É tomar a ceia como se fosse uma cervejinha no boteco. É tomar a ceia como se fosse uma Coca-Cola estupidamente gelada. É comer o pão, beber o cálice como se não fosse nada. Mas tem gente por aí ensinando a lei. Tem gente aí religioso ensinando a lei. Olha, irmão, cuidado, as coisas com Deus não é assim não, irmão. Não, mas, calma aí, mas a Bíblia diz que os meus pecados já foram perdoados. O de ontem, o de hoje e do amanhã. A Bíblia diz que já fui perdoado. Isso não quer dizer que eu estou dizendo que você pode pecar. Não. Mas mesmo que você não possa pecar, você vai pecar do mesmo jeito. Porque você vive o 10 mandamentos? Tá. Você matou alguém? Não. Você roubou? Não. Mas e o último? Não cobiçarás. Quem aqui nessa semana não cobiçou nada? Ô bando de invejoso. Então você pecou. Você quebrou a lei. Agora está falando que é o quê? Não, quebrou a lei.
Então a lei, isso mostra que você e eu não podemos cumprir. Jesus cumpriu a lei. E Ele morreu em nosso lugar. E nos deu a graça, o favor imerecido. Então agora, quando eu vou participar da ceia, eu não vou tomar a ceia de qualquer jeito, eu vou valorizar esse momento. Esse é o momento que eu vou dizer assim: Senhor, obrigado por fazer parte dessa família. Senhor, obrigado porque eu sei que um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. Oh Deus, obrigado, Pai Santo, porque o Senhor entregou o seu Filho. Eu não faria isso por ninguém, mas o Senhor fez por mim. Entregou o seu Filho na cruz para morrer no meu lugar. Ai, como eu sou grato. Sabe, quando você começa a lembrar disso, isso vai enchendo o seu coração de alegria. Mas quando você banaliza esse culto de ceia, porque tem igreja, não, acredita em mim, tem igreja fazendo isso. No dia de ceia, o pastor fala assim: irmãos, acabou o culto, ó, depois passa ali e toma a ceia, tá? É assim. Não faz nem mais cerimônia, nada. Põe uma mesa no fundo e você mesmo vai tomando e tudo bem. Eu falo, nossa. Não, ceia para mim, para nós aqui na Igreja Batista Fonte de Água Viva, é um dia especial. É um dia que a mensagem é para ceia. Ah, de novo, o pastor pregando de ceia? Sim. Porque ele fala para fazer isso todas as vezes. Que se você vai se reunir, faça a mesma coisa. E nós vamos fazer isso por 2000 anos. 2030 faz 2000 anos que nós estamos fazendo isso. A igreja está fazendo isso em todas as gerações. Então, tomar a ceia indignamente, não é você ficar olhando para você, mas você olhar para Jesus. Sim, é verdade, é um momento de reflexão. De falar: Senhor, eu tenho tantas falhas, Senhor. Senhor, eu menti, eu menti. Eu fiquei nervoso, eu falei coisas que eu não devia ter falado. Eu vi coisas que eu não devia ter visto. Senhor, eu fofoquei. Senhor, sabe, eu sou muito fofoqueiro. Fofoqueiro é igual uma coça. Fala para Deus, eu sou fofoqueiro mesmo. Gosto de uma fofoca. Fala para Deus, Deus sabe que você é. Mas quando você fala, é diferente. Fala: Deus, eu fofoco. Mas eu sei que o Senhor me ama, que o Senhor me perdoa, que o sangue de Jesus me purifica de tudo, já foi perdoado. Sabe, faz esse momento ser um momento ímpar na sua vida. Mas tem gente que fala assim: pastor, eu falo assim: por que você não tomou ceia, irmão? Porque eu não estava digno. Você ofende a Deus. Deus manda Jesus morrer na cruz do Calvário por você. E você ainda fala isso para Ele? Então o que Ele fez na cruz não valeu nada para você? Você tem que se esforçar mesmo para ser santo? Você tem que se esforçar. Eu vou virar santo agora. Daqui a pouquinho eu vou tomar ceia. Porque agora eu estou ficando. Essa semana eu não pequei. É assim? Mas tem gente vivendo assim. Vive debaixo de condenação, de julgo. Eu sei que quando eu prego isso, as pessoas me criticam, me condenam. Sei que tem um monte de gente falando muita coisa do pastor Luiz. E vão continuar, porque eu não posso parar de falar. Porque eu prego o evangelho da graça. Eu vou pregar o evangelho da graça, que é o evangelho do perdão, da salvação, da restauração de vidas. Jesus morreu na cruz do Calvário e Ele cumpriu a lei. Então, em Cristo Jesus, eu cumpri nele. Jesus levou, pega para mim rapidamente, 1 Coríntios 5, 21, na linguagem de hoje. Quem vai me ajudar a se ver a ceia, por favor, vem aqui na frente. 5, 21. Aleluia. Travou? 1 Coríntios 5, 21. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade dEle. Então é isso aí, viu? É a palavra de Deus, não tem como você falar que não é. Está aqui a palavra de Deus.
Então, quando vai tomar ceia, pelo amor de Deus, não vai sair daqui sem tomar ceia. Principalmente você que é batizado, passou pelas águas. Por favor, não faça isso, porque quando você toma ceia, isso te ajuda. Sabe, isso te ajuda você a aumentar a sua fé, sabe, isso faz bem para você, isso traz cura para você. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, dizer para você que esta noite você vai tomar ceia e vai declarar: Senhor, esse ano é um ano das portas abertas na minha vida. E eu vou passar por esse ano e vamos vencer muitas áreas das nossas vidas, mas não na força do braço, mas Jesus vai nos dar a graça. Poder servir, por gentileza. Ao receber o cálice, se levante, por favor, ao receber.